Algumas das maiores ameaças à nossa saúde são ah, as que não fazem barulho nenhum. Exato. Elas agem por décadas, sabe, em total silêncio, sem um único sintoma. E aí, um dia, uma coisa boba, tipo um espirro mais forte, revela um problema gigantesco. Um problema que já estava ali o tempo todo. Isso. E hoje a gente vai falar de uma dessas. Epidemias silenciosas que, segundo todas as projeções, vai virar um desafio enorme para milhões de pessoas. O nosso tema é a osteoporose. Uhum. A nossa missão aqui é entender a fundo por que os casos devem disparar até 2050 e qual é o cenário específico para o Brasil. A gente vai se basear no material bem completo da revista super interessante, que usou dados da Agência Einstein e da Fundação Internacional de Osteoporose. E é um ponto de partida excelente, porque a osteoporose vai muito além daquela ideia simples de ossos frágeis de idosos. É um desafio de saúde pública super complexo. Complexo como? Mistura de demografia, nosso estilo de vida e, o que é irônico, o nosso próprio sucesso. A medicina nos fez viver mais, o que é ótimo, claro. Mas essa longevidade toda acaba expondo a fragilidade de uma estrutura, o nosso esqueleto, que não foi preparado para durar tanto tempo sem cuidado. Ok, vamos começar a analisar isso então. Os números globais da Fundação Internacional de Osteoporose, a IOF, já são de arregalar os olhos. São bem impactantes. Tem uma estatística que, nossa, me chocou de verdade. 1 em cada 3 mulheres e 1 em cada 5 homens com mais de 50 anos vão sofrer uma fratura por causa da doença. É muita gente. É um número assustador. Demais. E as projeções, então? Aí fica ainda mais desafiador. A previsão para 2050 é de um aumento de 54% nos casos em pessoas com mais de 50 anos. 54%. É um salto gigantesco. E quando a gente traz a lupa aqui para o Brasil... Bom, a reumatologista Vera Lucia Seinfeld, da Sociedade Brasileira de Reumatologia, estima que a gente já tem hoje cerca de 10 milhões de brasileiros convivendo com a osteoporose. 10 milhões? Poxa, é quase a população de Portugal. Exato. E o que o artigo aponta é que o grande motor disso é o envelhecimento da população, né? Sim, o Brasil está envelhecendo numa velocidade impressionante. Já são mais de 33 milhões de pessoas com 60 anos ou mais. E esse número deve pular para mais de 40 milhões já em 2030. É logo ali. Então esse é o pano de fundo. Esse é o pano de fundo demográfico. Mas o que eu acho mais intrigante no material é que ele mostra que seria um erro colocar a culpa toda só no envelhecimento. Ah, essa parte me pegou. Porque a gente tende a culpar só a idade, mas o artigo diz que a melhora no diagnóstico também está fazendo os números subirem. Isso. Quer dizer que a epidemia sempre esteve aí, talvez até numa escala parecida, mas a gente simplesmente não via. Precisamente. Era o famoso caiu porque é velho. Hoje a gente entende que tem uma patologia por trás da osteoporose e temos ferramentas para diagnosticar. Então parte desse aumento é, na verdade, um aumento da nossa capacidade de enxergar o problema. Entendi. E aí você soma isso, os fatores de estilo de vida que a gente já conhece. Sedentarismo, dieta pobre em cálcio e, principalmente hoje em dia, né, que a gente vive em ambientes fechados, uma deficiência generalizada de vitamina D. Então temos uma tempestade perfeita, uma população que vive mais, um estilo de vida que não ajuda os ossos e, ao mesmo tempo, uma medicina que está finalmente identificando o problema direito. É a tempestade perfeita. E o relatório da IOF traz um dado para o Brasil que materializa essa preocupação. Qual? Hoje a gente tem cerca de 400 mil fraturas por fragilidade por ano. 400 mil! Caramba! E a projeção é que, se o cenário continuar o mesmo, esse número pode crescer 60% até 2030. Isso tira a osteoporose do problema individual e coloca no centro do debate de saúde pública. E voltamos à natureza silenciosa da doença. A matéria descreve isso de um jeito muito claro. Ela não dói, não dá febre, não avisa. Nada. O primeiro sintoma, muitas vezes, já é a fratura. E os exemplos são absurdos. Quebrar uma costela ao tossir ou o fêmur de uma queda boba dentro de casa. Como é que a nossa estrutura chega a esse ponto? A chave para entender isso está num conceito que o artigo explica muito bem. O banco de ossos. Banco de ossos. É a melhor analogia que existe. Pensa no nosso esqueleto como uma conta poupança.
Da infância até mais ou menos os 30 anos, nosso corpo está no modo investimento pesado. Depositando. Isso, depositando cálcio, outros minerais, construindo a estrutura mais forte possível. Esse é o nosso pico de massa óssea. É o capital que a gente acumula para gastar pelo resto da vida. E imagino que, como em qualquer poupança, se a gente não depositou muito no começo, os saques na velhice deixam no vermelho muito mais rápido. Exatamente por isso a saúde na juventude é tão crucial. Porque a partir dos 30, a regra do jogo muda. A tendência natural é o corpo começar a fazer mais saques do que depósitos. A perda de massa óssea começa a superar a formação. É um processo lento, gradual. Para a maioria das pessoas, sim. Mas aí chega um fator que, para as mulheres, acelera tudo de um jeito dramático: a menopausa. O artigo foca muito nisso. A queda brusca do estrogênio parece ser o gatilho, né? É o principal gatilho. Mas isso me faz pensar, os homens não têm algo parecido, a andropausa? Por que o efeito nos ossos deles não é tão devastador? Excelente pergunta. Os homens também têm uma queda hormonal, mas é muito mais lenta, mais gradual. Nas mulheres, a menopausa é como um interruptor que desliga a produção de estrogênio de forma abrupta. E esse hormônio é um protetor dos ossos. Um grande protetor. Sem ele, o equilíbrio celular vira de cabeça para baixo. As células que reabsorvem osso, os osteoclastos, ficam superativas, demolindo a estrutura. E as que constroem osso novo, os osteoblastos, não dão conta do ritmo. A doutora Seinsfeld dá um número na matéria que é inacreditável. É impressionante. Ela diz que sem reposição hormonal, até 25% das mulheres podem ter uma perda óssea significativa e que em 10 anos podem perder 30% da massa óssea total. Peraí, 30%. Em uma década. 30%. Isso não é uma perda, é uma demolição estrutural. É uma demolição. E ilustra perfeitamente por que a osteoporose é muito mais prevalente em mulheres. Essa janela de 10 anos, depois da menopausa, é o período mais crítico para a saúde óssea feminina. Certo. Então, o que tudo isso significa na prática? Se uma parte do processo é envelhecimento, outra parte é hormonal, o que a gente de fato pode controlar? Aí a gente chega na discussão clássica. Genética versus estilo de vida. Exato. E aqui está, para mim, um dos dados mais importantes de toda a análise. O artigo aponta que cerca de 80% do nosso pico de massa óssea, ou seja, o quão forte o nosso banco de ossos ficou até os 30 anos, é determinado pela genética. Peraí, 80%? Isso soa, nossa, incrivelmente fatalista. Parece, né? Quer dizer que a sorte já está lançada para a maioria das pessoas, ou esses 20% que sobram do estilo de vida são poderosos o suficiente para virar o jogo? Essa é a questão central. É fácil olhar para 80% e se sentir impotente, mas a perspectiva correta é enxergar os 20% como a nossa janela de oportunidade. A parte que está no nosso controle. Exatamente. São esses 20% que podem ser a diferença entre chegar aos 80 anos com autonomia ou com fraturas recorrentes. Eles não viram o jogo contra uma genética terrível, mas podem otimizar uma genética mediana e fortalecer demais uma genética boa. E o ortopedista Sandro Reginaldo do Einstein detalha no artigo o que fazer para maximizar esses 20%, né? Sim, as recomendações são bem diretas. Atividade física regular, principalmente musculação e caminhada. O que exatamente o impacto e a força fazem com o osso? Eles agem como um sinalizador. Cada vez que você faz um exercício de força, de impacto, você gera microtensões no esqueleto. E essas tensões mandam um sinal químico para os osteoblastos, as células construtoras. Tipo um aviso? Exato. Um aviso que diz: ei, precisamos reforçar essa área aqui, a demanda está alta. É um estímulo direto para o corpo depositar mais minerais ali. É o princípio do use ou perca o aplicado ao esqueleto. Faz todo sentido. E as outras recomendações? São as clássicas. Tomar sol pela vitamina D, alimentação rica em cálcio e o que evitar? Fumar, beber em excesso. E um ponto de atenção que a matéria levanta, muito importante, é sobre o uso de certas medicações. Como os corticoides? Exato. Eles são medicamentos que salvam vidas, essenciais para muitas doenças inflamatórias. Mas um dos efeitos colaterais é acelerar a perda óssea. Então o alerta não é para não usar. De forma alguma.
O alerta é para que o uso seja sempre com acompanhamento médico rigoroso, que monitore a saúde dos ossos e, se precisar, adote medidas para mitigar esse efeito colateral. Ok, então a prevenção é fundamental. Mas e para quem já passou dessa janela dos 20%? Se a doença é silenciosa, como a pessoa descobre que está em risco antes de uma queda séria? Aí entra a importância do diagnóstico precoce. A ferramenta padrão ouro é a densitometria óssea. Aquele exame. Isso. Um exame que mede a densidade mineral dos ossos, geralmente no fêmur e na coluna. Ele te dá uma fotografia da situação. E, além dele, tem uma ferramenta muito interessante chamada Frax. Frax. Basicamente, um algoritmo. Você insere vários dados, idade, sexo, peso, histórico familiar, hábitos, e ele calcula a probabilidade em porcentagem de você sofrer uma fratura grave nos próximos 10 anos. Nossa, é quase uma previsão do futuro. Ajuda muito a tomar decisões, imagino. Ajuda demais o médico e o paciente. E uma vez que o diagnóstico está feito, seja de osteopenia, que é o estágio inicial, ou de osteoporose mesmo, qual é o caminho? O caminho é sempre personalizado. Não existe receita de bolo. Mas, de forma geral, o artigo explica que existem 2 grandes níveis de tratamento. Certo. Para quem tem um risco menor, com osteopenia ou osteoporose sem fraturas antes, o foco em medicamentos que freiam a reabsorção óssea. O objetivo é diminuir a velocidade dos saques da nossa conta poupança. É uma estratégia de contenção de danos, basicamente. Mas o cenário muda completamente se a pessoa já teve uma fratura, né? Muda da água para o vinho. Uma fratura por fragilidade é um divisor de águas. Ela automaticamente coloca o paciente numa categoria de altíssimo risco. Então a prioridade muda. A prioridade não é mais só frear a perda, é reconstruir o que foi perdido. Ah, então para quem já quebrou um osso, o tratamento não é só segurar as pontas, é tipo chamar os engenheiros para reconstruir a estrutura. Exatamente essa lógica. Nesses casos, podem ser usados os chamados medicamentos anabólicos. Eles estimulam ativamente os osteoblastos a formar osso novo. O artigo usa uma analogia ótima. Qual? Eles funcionam como a fundação para reforçar o esqueleto. O paciente usa esse tipo de medicamento por um período para dar um boost na massa óssea e depois migra para os de manutenção. E isso nos leva a um dos pontos mais críticos do artigo todo, um alerta do ortopedista Adriano Passalha Esperidião. Sim, o problema do subtratamento. Isso, o subtratamento no Brasil. Eu queria entender melhor. A gente tem a fratura, que é o alarme de incêndio mais barulhento possível. E ainda assim, a causa do problema, a osteoporose, não é tratada. Como isso pode acontecer? É um paradoxo trágico. É um dos maiores gargalos do nosso sistema de saúde. Mas como? Pensa na jornada do paciente. Uma senhora de 75 anos escorrega, quebra o punho, ela vai ao pronto-socorro, o osso imobilizado, ela recebe alta com analgésicos e a recomendação de voltar para tirar o gesso. O problema agudo, a fratura, foi resolvido. Mas a doença que causou a fratura foi completamente ignorada. Exatamente. Ninguém conectou os pontos e disse, olha, uma fratura de punho por uma queda da própria altura, nessa idade, é um sinal clássico de osteoporose. Precisamos investigar a doença de base. E a pessoa volta para casa. Com o osso quebrado e a doença silenciosa progredindo. Isso aumenta imensamente o risco de uma segunda fratura, que pode ser no quadril, muito mais grave e incapacitante. E com alta mortalidade. Exato. Esse ciclo é o que a gente chama de subtratamento. É uma falha sistêmica que precisa ser abordada com urgência. A primeira fratura deveria ser o fim da jornada silenciosa da doença, não só mais um capítulo. Recapitulando tudo que a gente conversou, então. A osteoporose é essa ameaça silenciosa, crescente, empurrada pelo envelhecimento rápido do Brasil e por um estilo de vida que não ajuda, né? Exato. A prevenção, que começa lá na infância, com a construção do tal banco de ossos, é a estratégia mais inteligente. E embora a gente tenha diagnóstico e tratamentos eficazes, o grande desafio é fazer com que eles cheguem a quem precisa, quebrando esse ciclo perigoso do subtratamento. Perfeito. E, para fechar, fica uma reflexão que vai além do tratamento individual. Ela toca em políticas de longo prazo.
Vamos lá. Se 80% do nosso pico de massa óssea é definido pela genética, mas os outros 20% dependem do nosso estilo de vida, principalmente na juventude, isso nos força a pensar: como é que as decisões de saúde pública e educação, tomadas hoje para crianças e jovens, Mais educação física nas escolas, merenda melhor. isso, programas de incentivo ao esporte, como tudo isso pode redefinir o que a gente vai considerar a saúde normal de um idoso em 2070? Não se trata só de tratar a doença em quem já tem, mas de, talvez, reescrever o futuro da nossa estrutura óssea como sociedade.